Olá, olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou o Arthur Batista e diariamente eu me esforço para gravar vídeos para te ajudar como estudante. Hoje eu vou fazer um pouco a prática do que eu falo sobre a questão de como as questões influenciam no direcionamento do nosso estudo. Então eu abri um programinha aqui, gravei a tela do meu computador para tentar mostrar para você como que a gente extrai das questões certas, os assuntos certos para estudar, beleza? Então, sem mais enrolação, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha telinha do segundo dia da prova. Eu acho que você deve estar vendo agora aí alguma coisa. Estou testando, né? A prova do Enem. Então deve estar aparecendo para você a prova do Enem agora. E nós vamos aí na primeira questão, basicamente simples. Uma estratégia básica, uma estratégia trivial de resolução de questões é você começar além do comando. Então, esses ácidos atuam no processo de modo A. Isso aqui não é suficiente para a gente responder a questão. Por mais que eu saiba que o ácido ele atua, né, pode atuar neutralizando uma base, o ácido ele pode ter uma influência em algumas substâncias, pode estar relacionado com pH, enfim, química, ela vai passear muito por ácidos, tanto na parte de química geral, na definição de ácido, né, nas três definições, quanto na parte de soluções mesmos, inclusive na parte de química orgânica. Então, essa informação por si só, para você que estudou, ainda é ampla demais. Nesse caso, o automático é você olhar o texto e ver do que se trata. Então, lendo o texto, né, texto que não necessariamente vai precisar todas as vezes, para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios inseridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa de digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Uau! Tem uma boa informação aqui, e aqui eu vou te falar como é que é o processo de extração de conteúdos passo a passo, tá? A resolução dessa questão é muito prática, muito rápida, mas o foco aqui não é acertar a questão, é a gente mostrar como que você retira as informações certas para direcionar completamente o teu estudo. Então vamos lá. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, ou seja, primeiro assunto que você precisa saber que direto ou indiretamente vai ser cobrado de você, fisiologia humana. No caso especificamente aqui, você saber sistema digestivo ou digestório. É importante que você saiba, né, as etapas, desde o início, desde o momento onde o alimento entra até o momento que ele sai. Saber todo o trajeto, o que acontece com as propriedades no meio do caminho, tudo isso é importante. É um assunto que eu diria que ele é importante, mas não é urgente. Por quê? Porque se você vir lá na prova, ele vai estar pontualmente, mas assim, quando correlacionado com o que tem por vir agora, ele vai se tornar importante e urgente. Importante é quando você precisa saber. E urgente é quando ele tem uma altíssima relevância, ele vai estar lá. Então, ele até agora ele é um assunto importante, mas não tão urgente assim. Existem outros mais urgentes que a gente vai ver. E aí, continuando, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Primeiro impacto dessa palavra, se você está estudando para o vestibular, sabe que emulsificação é um processo onde você vai envolver gordura, onde você vai tentar parcializar a gordura, deixar ela em pequenas moléculazinhas para fazer com que isso seja solúvel. Se você está, por exemplo, com um, um sabão, né, e tem um detergente, opa, olha aí o assunto aparecendo, né? Então você começa a perceber que emulsificação tem a ver com sabão e detergente, né? Então é um conteúdo que eu preciso saber. Antes de saber sabão e detergente, saber que emulsificação está dentro de misturas e soluções. É um assunto de química geral. Então, poxa, se eu sei que caiu uma mistura, por que eu não vou preparado para todas as misturas do Enem? Então, você vai lá, entende as misturas homogêneas e as heterogêneas. Você vai lá e entende o que é um conceito de solução, o que é uma substância, o que é uma molécula, o que é uma propriedade dessas moléculas, o que tem a ver com alguma coisa. Estuda isso, porque isso vai ser importante. De verdade, essas propriedades básicas vão estar na tua prova. Quando você pensa nisso, nesse nível de misturas, esse assunto é urgente e importante. Altíssima relevância. Então, olha como a questão está relevante. E aí, qual é o outro assunto? Saber a correlação de sabão e detergente. Falar de tensoativos naturais e tensoativos artificiais, sintéticos. E aí você precisa ter essa noção. E aí, se você não souber, se você não fazer ideia, se você viajar quando escutar a palavra emulsificação, você vai apanhar. Beleza? E aí, baseado nisso, você pegou agora a correlação que ele fez entre a emulsificação de gorduras,
que é um processo fisiológico, né, do sistema digestivo, que é muito importante. Olha o sistema digestivo aí correlacionado com a química, biologia e química, mostrando a interdisciplinaridade do Enem. E aí você correlaciona esses dois objetivos, esses dois conceitos, né, esses dois conteúdos, e chega aonde? Chega no que ele quer. Como que eu dissolvo a gordura que eu vou ingerir? Como que o ser humano ele absorve? Não é simplesmente, nós sabemos que nosso sistema ele vai se dissolver pela água. Então a água ela é polar, a gordura ela é apolar. Então você precisa colocar alguma coisa nessa gordura para tornar ela solúvel. Então você vai emulsificar, tornar aquilo ali solúvel. E no caso aí, o emulsificador, ele é um sintético. Ele não é um natural, ele é um artificial, que é o detergente. Então, basicamente, se você olha essa questão, você já estudou isso, ela sai em menos de 40 segundos. Basta você olhar a pergunta, volta para o texto, vai ver que tem sistema digestivo, vai ver que tem mistura de soluções, vai ver essa questão do ácido biliar atuando como emulsificador de gorduras para dissolver o alimento que você está, o alimento gorduroso que você está ingerindo, e aí tornar possível aquela absorção pelo organismo. Olha só, a questão é pequenininha, mas ela traz conceitos de altíssima relevância. Ela como um todo, ela é urgente e importante. O conhecimento dessa questão aí, ele é mais do que uma tarde de estudos, é uma semana de estudos dedicada. Se você quer ir para a prova com a certeza que você vai acertar questões relevantes, com um índice que vai te dar ali uma boa pontuação, você tem que ir com os conceitos de sabão e detergente, que são os emulsificantes que tem. Você tem que ir com esses conceitos de mistura de soluções, você tem que ir com o conceito de sistema digestivo, entender isso, e aí você se prepara. Isso é o conhecimento direcionado. Se você começa a estudar sistema digestivo sem saber como ele é cobrado de você, você vai perdido para a prova, porque você vai tentar desbravar. Essa questão aqui, ela já caiu de diversas formas, né? Caiu uma em 2012, por exemplo, falando assim: ah, caiu um barril de petróleo, caiu um caminhão de petróleo, caiu lá e aí o povo está querendo usar alguma coisa para diminuir o impacto que isso pode ter. E aí o que ele usa? Ele usa exatamente um composto que a pessoa não precisa decorar, mas que ele age como um detergente. O detergente na nossa cozinha, né, quando a gente utiliza, é porque a gente quer que a gordura passe para não entupir a pia, entende? Então, olha a importância de você contextualizar. Isso aqui é muito importante e você precisa ver como isso pode cair na sua prova. Simplesmente querer o conteúdo pelo conteúdo não vai resolver. Se você gostou desse formato, deixa teu comentário aí, porque eu posso fazer mais vídeos desse desafio 365 dias aí, postando comentário de como resolver uma prova, de como resolver uma questão, estratégias de resoluções, como extrair os conteúdos das questões para saber direcionar o teu estudo. Enfim, espero que isso contribua para você. Espero que o vídeo tenha dado certo aqui na minha tentativa de gravar as telas. E é isso aí. Obrigado pela presença. Curte, compartilha, se inscreve no canal e a gente vai junto aí nessa jornada de conquistar a aprovação com muito trabalho, muito estudo e, acima de tudo, se importando uns com os outros. De verdade. Isso é mais importante, inclusive, do que a própria aprovação. Porque quando você perceber que o cenário do compartilhar ele dá um crescimento exponencial, as coisas elas mudam de patamar e você não vai levar só a aprovação pela aprovação, você vai levar a história que fica da tua conquista e do quanto você fez merecer ela. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.